Ontem nós fizemos exercícios sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação química e hoje a gente vai continuar fazendo, tá? Então, vão lá no livro de atividades, abram na página 28, que ontem nós fizemos alguns exercícios, né, sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação do livro de atividades, mas faltaram 2. Então, esses 2 nós faremos hoje. Então, vou dar um tempinho para vocês se organizarem e abrirem lá na página 28. Então, vamos lá. Exercício 21. Considere uma reação genérica em que os reagentes D e G transformam-se no produto J. A cinética dessa reação pode ser estudada a partir do gráfico a seguir, que representa a entalpia dos reagentes e produtos, bem como as espécies intermediárias formadas durante o processo. No gráfico são representados os caminhos da reação, na presença e na ausência de catalisador. Então, com o catalisador, ele representou a curvinha vermelha, que tem caminhos alternativos para chegar ao J, e em preto a falta, a ausência de catalisador, tá? Vamos ver as afirmativas. Um aluno, ao analisar este gráfico, fez algumas afirmações a respeito de D mais G dando J. Z representa a variação da entalpia, o ΔH da reação. Z, tá aqui. Z é do reagente ao produto, Z é do reagente ao produto. Isso, então é verdadeiro. Y, vamos ver, representa a energia de ativação dessa reação na presença de catalisador. Y é do reagente, vamos ver, até o topo, do reagente até o topo, e com catalisador, verdadeiro, verdadeiro. X mais Y, se eu juntar o X mais o Y, representa a energia de ativação dessa reação na ausência do catalisador. Falso. Só o X já é energia de ativação, ó. Só o X indica energia de ativação sem catalisador, não é X mais Y. O Z tá errado ali. X mais Z, né, que ele diz, também não. É do reagente até o topo. Essa reação corresponde a um processo endotérmico? Quem tem mais energia? Reagente ou produto? O reagente tem mais energia, ou seja, ele liberou calor. Quando libera calor, não é endo, é exo. Então, as afirmativas verdadeiras, 1 e 2. Resposta certa, letra A, 1 e 2. Ok? Lembrando que vai cair gráfico de energia de ativação no simulado semana que vem. O gráfico abaixo ilustra as variações de energia devido a uma reação química conduzida nas mesmas condições iniciais de temperatura, pressão, volume de reator e quantidades de reagentes em dois sistemas diferentes. Esses sistemas diferem apenas pela presença de catalisador. Com base no gráfico, é possível afirmar que, então, eu tenho a curva sem catalisador e a curva com catalisador. Ok? A curva 1 representa a reação catalisada que ocorre com a absorção de calor. Gente, a curva 1 aqui faltou aqui, tá? Coloquem ali, ó. Peguem a canetinha e indiquem o número 1 aqui. É E1. Então, a E1 é a curva catalisada, ok? Vamos ver se ocorre com a absorção de calor. Reagente e produto. O produto está mais baixo, então não aconteceu com absorção, aconteceu com liberação. A curva 2 representa a reação catalisada. Falso, porque a 2 não é a catalisada. Certo? A 2 não é a catalisada. Vamos para a próxima. A curva 1 representa a reação catalisada. Verdadeiro. Com energia de ativação de E1 mais E3. Quem é E3? Ele também não identificou, tá? E3 é aqui, ó. Essa de baixo. Arrumei aí que faltou. Não, a energia de ativação da curva 1 é o E1. Apenas. Então, errada. A curva 2 representa a reação não catalisada. Verdadeiro, que é o que tem o E2 ali, que é a maior curva. Que ocorre com liberação de calor. Verdadeiro. E a sua energia de ativação é dada por E2 mais E3.
Errado, porque a energia de ativação da curva 2 é só E2. Letra E. A curva 1 é representada pela reação catalisada, que ocorre com liberação de calor, verdadeiro. E a sua energia de ativação é dada por E1, verdadeiro. Resposta certa, letra E. Ok? Vamos para a próxima. A próxima é lá na hora do estudo, na apostila, página 59. Ok? Vou dar um tempinho para vocês agora irem lá na apostila de vocês e abrir na página 59. Questão do Enem, número 14. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. O primeiro, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de alimento. Que fator é este? Lembrando que nós temos 5 fatores: concentração, pressão, temperatura, área de contato e catalisador. Então, vamos lá. Então, como eu falo de temperatura, de conservação, de refrigeração, a gente já sabe que o fator é a temperatura. Então, elimina D e elimina B. Agora, vamos ver o que aconteceu aqui, né? No 2, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. O corte, eu corto para aumentar a área de contato ou superfície de contato. Então, a E eu vou eliminar, porque não é a área de contato. E por último, na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas. Bactérias produtoras de enzimas, as enzimas são catalisadores biológicos. Então, a resposta certa é a letra C. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente. Ok? Então, vamos para a próxima. Questão 15. O experimento foi realizado com o objetivo de compreender quais fatores podem alterar a velocidade de uma reação química. Colocou-se ferro em uma solução aquosa de sulfato de cobre. A equação iônica que representa a reação é. Então, ele deu a reação bonitinha. Foram montados 2 sistemas para realizar esse experimento, conforme a tabela a seguir. Com base nessas informações, são corretas todas as afirmativas, exceto, então, ele quer a incorreta. A reação que ocorreu na montagem 1 foi mais rápida. Da 1 para 2, muda só a forma do ferro. Uma está em palha, outra está em prego. A palha é a mais rápida, então ok, está verdadeira. A reação que ocorreu na montagem 1 é mais rápida. Nas duas montagens, o ferro é o reagente em excesso. Sim, ele é o sólido, ó. Ele que está determinando a velocidade da reação. Quando acabar o ferro, acabou a reação química. A massa de cobre formada nas duas montagens foi a mesma. Vamos ver. Sim, porque a quantidade de cobre e a quantidade de ferro é a mesma, ó. 100, 100, 5,6 e 5,6 de ferro. A superfície de contato entre o ferro e a solução foi maior na montagem 2. A área de contato do prego é maior do que a da palha? Falso, a palha está mais espalhada. Então, a D é a incorreta. Assinalem aí D, que é a incorreta. Ele quer o excesso. O exceto, a exceção. Próxima. Questão 15. O quadro abaixo mostra situações experimentais realizadas por estudantes sobre a reação. Magnésio mais ácido clorídrico formando cloreto de magnésio e gás hidrogênio. Vamos ver quais são as reações mais rápidas. Quando tem uma tabelinha assim, eu sempre coloco um asterisco, uma marquinha na mais rápida. Reação 1, 2, 3 e 4, massa de mg, todos são 2 gramas, fórmula do mg, em barra e em pó. A em pó é a mais rápida, então eu vou fazer uma bolinha na em pó.
Concentração de ácido. Quanto mais concentrado, mais rápida é a reação. Bolinha aqui e bolinha aqui. Temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular, mais rápida é a reação. Qual das reações entre 1, 2, 3 e 4 é a mais rápida? Qual recebeu mais bolinhas? A 4, né? Depois a 3, depois a 2 e por último 1. Então vamos lá. Considere as seguintes afirmações. A velocidade da 4 é maior do que a da 2? Sim. 4 é mais do que todas, né? É a mais veloz. 3 é igual a da 4, a velocidade da 3? Não, porque a 3 só teve 2 bolinhas e a 4 teve 3. A velocidade da 1 é igual a da 2? Falso, porque a 1 não teve nenhuma bolinha. A velocidade da 2 é menor do que a da 1. Falso, porque é maior. Próxima, a velocidade da 3 é maior do que a da 1. Sim, porque a 1 é a menos veloz. Então, as verdadeiras são 1 e 4. Letra D, 1 e 4. Ok? Podemos ir para a próxima? Então, vamos para a próxima. A 17 diz: as substâncias nitrato de chumbo 2 e iodeto de potássio reagem entre si, tanto no estado sólido quanto em solução aquosa, formando o iodeto de chumbo 2, um sólido amarelo insolúvel em água a temperatura ambiente. Então, vamos lá. Qual a diferença entre a reação 1 e a reação 2? Vamos olhar bem para a reação 1 e a reação 2. O que elas têm de diferente? Apenas o estado físico. Ó. Um nitrato de chumbo é sólido, o outro é aquoso. Qual vai estar mais espalhado? O sólido está todo amontoado, grudadinho. O aquoso está espalhado, ele aumenta a área. Quando eu aumento essa área de contato, eu deixo ele mais veloz. Então, a mais veloz entre a 1 e a 2 é a 2. Sob determinadas condições, o carvão reage em contato com o oxigênio. Nas churrasqueiras, pedaços de carvão são queimados, fornecendo calor suficiente para assar a carne. Em minas de carvão, muitas vezes o pó do carvão disperso no ar entra em combustão, causando acidentes. Então, vamos ver a diferença entre uma reação e a outra. Reação 3 e reação 4. Qual a diferença? Notem. A diferença é que na 3 o carvão está em pedaços e na 4 o carvão está em pó. Qual tem uma maior área de contato? Qual está mais macerado? Carvão em pó. Então, entre a reação 3 e a 4 é a mais rápida. Certo? Vamos para a próxima. A síntese da amônia é um processo exotérmico que libera calor, realizado a partir da reação do gás nitrogênio e do gás hidrogênio. Em um reator foram realizadas duas sínteses, a primeira a 300 graus e a segunda a 500 graus Celsius. A pressão no sistema reacional foi a mesma nos dois experimentos. Então, a diferença, olhem na reação 5 e na reação 6. Qual é a diferença? Observem bem. Apenas a temperatura, certo? Então, a mais veloz é a reação 6. Ok? Analisando os fatores envolvidos nos processos acima, que influenciam na rapidez das reações descritas, pode-se afirmar sobre a velocidade de cada reação que V1 é menor que V2. Risca o sinal de maior, né? Risca onde diz que V1 é maior. Depois, V4 é maior que V3. Ou V3 é menor. Então, já risquei aqui, ó. Já risquei aqui, risquei aqui. E V5 é menor que V6. Então, a resposta certa é a letra C. Então, na questão 17, a resposta certa é a letra C. V1 é menor que V2, V3 é menor que V4 e V5 é menor que V6. Ok? Exercício 18, vamos lá. Os antiácidos efervescentes contêm em sua formulação ácido cítrico e o bicarbonato de sódio, os quais, à medida que o comprimido se dissolve em água, reagem entre si, segundo a equação. Então, ele deu a reação do ácido cítrico com bicarbonato de sódio, formando o acetato de sódio, água e gás carbônico. A liberação de gás carbônico explica a efervescência, por isso que forma bolinha, certo? O sorrisal, quando coloca em água, ele solta gás carbônico, por isso que ele eferve.
observada quando um desses antiácidos. Com base nessas informações, é correto afirmar que a efervescência será mais intensa se houver pedras de gelo? Se a água estiver mais fria, vai efervescer mais rápido? Falso, muito pelo contrário, a velocidade vai diminuir, vai efervescer menos. Um comprimido triturado de antiácido se dissolverá mais lentamente que o inteiro? Falso, quanto mais macerado, mais rápido, né? A efervescência será menos intensa se a água estiver quente. Muito pelo contrário, vai ser mais intensa, né? Quanto mais quente, maior a velocidade da reação. A temperatura tem papel essencial na velocidade de dissolução. Verdadeiro. Se a água estiver quente, a velocidade vai ser maior. Se a água estiver fria, a velocidade da reação vai ser menor. Os componentes do antiácido no estado sólido reagem mais rapidamente do que em solução aquosa. Falso também. A solução aquosa ele vai estar mais espalhado, então vai ser mais rápido. Então, a única correta é a letra D. Estão vendo que essas questões sobre fatores que alteram a velocidade de uma reação química, elas são bem teóricas, né? Então, lembrando que são 5 fatores: pressão, temperatura, catalisador, concentração e área de contato. 19. Com a finalidade de abordar assuntos corrosão e cinética química, alguns experimentos foram realizados por um professor de ensino médio no laboratório de sua escola. 2 pedaços de papel alumínio foram colocados em 2 copos diferentes, sendo um pedaço em cada copo. Um copo continha uma solução limpa-piso 6 mol por litro e o outro na mesma solução diluída, ou seja, estava mais fraco. Diluído é mais fraco. Então, quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Desculpem. Então, 6 mols por litro vai ser o mais rápido. Agora vamos para a próxima afirmação ali, a 2. O processo foi repetido agora com as concentrações iguais nos 2 copos. Porém, um deles estava em banho de gelo e o outro não. O que não estava em banho de gelo, que estava em uma temperatura elevada, maior, vai ser o mais rápido. E 3. O processo foi novamente repetido, usando-se somente solução diluída em banho de gelo. Em um dos copos o alumínio estava amassado e no outro não. O que não estava amassado é o mais rápido, porque a área de contato vai ser maior. Então vamos ver o que ele quer ali nas afirmativas. Nos resultados apresentados acima, é de se esperar que a reação mais rápida ocorra se usarmos simultaneamente solução de 2 mol por litro. Ok. Depois, temperatura ambiente, ó. E papel alumínio liso, ok? Sem estar amassado, né? Letra C. Anotaram aí? Letra C? Então, vamos para a próxima. 20. O ramo da ciência que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam é denominado cinética química. Pode-se definir reações químicas como sendo um conjunto de fenômenos nos quais 2 ou mais substâncias reagem entre si, dando origem a diferentes compostos. De acordo com a cinética, analise as afirmações abaixo. O cachorro começou a latir aqui, faz parte. A energia de ativação das reações endotérmicas aumenta com o aumento da temperatura. Energia de ativação não tem nada a ver com temperatura, tem a ver com catalisador. Quando a energia potencial do estado de transição é alta, é necessária uma grande quantidade de energia durante a colisão para formar o complexo ativado. Verdadeiro. Então, quando a gente tem uma reação aqui, e eu preciso de muita energia para chegar no complexo ativado, certo? Ó, eu preciso de uma energia de ativação muito alta. Ó, essa é a energia de ativação. Quanto mais difícil a reação, maior a energia de ativação. Todas as colisões que ocorrem entre as moléculas das substâncias reagentes no estado gasoso são efetivas, razão pela qual os gases são bastante reativos? Falso, nem todas as colisões são efetivas, nem no estado gasoso, nem no líquido, nem no sólido. A ação catalítica, então a utilização de um catalisador, em última análise, proporciona a reação
química é um mecanismo alternativo de mais baixa energia para a formação dos produtos. Verdadeiro, porque diminui a energia de ativação. Então, as verdadeiras são 2 e 4. Letra C. Assinala lá, letra C. O exercício 21 é da FUVEST, São Paulo, um dos vestibulares mais difíceis que nós temos aqui no Brasil. Perde, acredito que só para o ITA. Um estudante desejava estudar experimentalmente o efeito da temperatura sobre a velocidade de uma transformação química. Então, o que ele queria estudar era o efeito da temperatura. Então, ele queria variar a temperatura. Essa transformação pode ser representada por A mais B. Ele utilizou um catalisador para formar P, que é o produto. Reagente, produto. Após uma série de 4 experimentos, o estudante representou os dados obtidos. Então, o experimento ele chamou de 1, 2, 3 e 4. Aconteceu em temperaturas diferentes, porque ele queria avaliar mesmo a temperatura, né? Porém, ele usou massa de 1 grama de catalisador, miligrama de catalisador, no outro ele usou 2 miligramas, depois 3, depois 4 miligramas. Manteve a concentração de A, manteve a concentração de B. E mediu o tempo. Então, a mais rápida foi a que aconteceu em menor tempo. Nesse caso, foi a 3. Depois a 2, depois a 4 e por último a 1. Porém, que modificação deveria ser feita no procedimento para obter resultados experimentais mais adequados ao objetivo proposto? Ele queria estudar a temperatura, então ele só deveria variar temperatura. Então, o correto seria se ele usasse a mesma massa de catalisador, e só assim ele só ia variar a temperatura, porque a concentração já é a mesma entre A e B. Então, manter as amostras à mesma temperatura? Não, porque senão eu não ia avaliar a temperatura, se a temperatura fosse a mesma em todos. Manter iguais os tempos necessários para completar? Falso. Eu tenho que ter tempos diferentes, porque eu vou determinar velocidade de reação. Usar a mesma massa de catalisador em todos os experimentos. Letra C é a correta. O que ele diz na D? Aumentar a concentração? Não, eu não quero avaliar a concentração e nem diminuir, porque não é a concentração meu foco. O meu foco é temperatura. O exercício falou, temperatura. Então, ok, resposta certa, C. Questão 22. As reações químicas metabólicas são fortemente dependentes da temperatura do meio. Como consequência, os animais de sangue frio possuem um metabolismo retardado, mais lento, fazendo com que os mesmos se movimentem muito mais lentamente em climas frios. Isso os torna mais expostos aos predadores em regiões temperadas do que em regiões tropicais. Assinale a alternativa que justifica corretamente esse fenômeno. Um aumento na temperatura aumenta a energia de ativação. Gente, eu já disse algumas vezes que temperatura não mexe com energia de ativação. O que mexe com a energia de ativação é catalisador. Um aumento na temperatura aumenta a energia cinética média das moléculas. Verdadeiro, elas ficam mais agitadas, aumentando as velocidades das reações metabólicas. Verdadeiro. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética, maior a velocidade da reação. C. Em temperaturas elevadas, as moléculas se movem mais lentamente. Falso. Se movem mais rapidamente. Em baixas temperaturas ocorre o aumento da energia de ativação. Temperatura não mexe com a energia de ativação, apenas um catalisador. A frequência de choques entre as moléculas reagentes não independe da temperatura. Falso. A temperatura é extremamente importante, é um fator importante. Quanto maior a temperatura, mais quente, mais agitada fica a molécula, maior a chance de elas colidirem de forma efetiva e acontecer uma reação química. Ok? Não esqueçam que os fatores são pressão, área de contato, temperatura, concentração e catalisador. Preciso dos 5 fatores. E se eu aumentar esses fatores, eu aumento a velocidade de todas as reações. 23. Nas embalagens dos alimentos perecíveis, é comum encontrar a recomendação: manter sob refrigeração. A carne vermelha, por exemplo, mantém-se própria para o consumo por poucas horas sob a temperatura ambiente, próxima a 25 graus Celsius. Por poucos dias quando armazenada numa geladeira,
quando a temperatura vai ser próxima de 5 graus Celsius, e por cerca de 12 meses, um ano, quando armazenada num freezer, onde a temperatura vai ser menor, abaixo de menos 15 graus Celsius. Dos gráficos representados a seguir, o que melhor representa a variação da velocidade das reações químicas responsáveis pela decomposição da carne em função da temperatura, de armazenamento de menos 15 até 25. Vamos pensar assim, ó. Quando eu aumento a temperatura, a velocidade vai ser maior ou menor? Quando eu aumento a temperatura, quanto mais quente, a degradação da carne vai acontecer mais rápido ou mais lentamente? Quanto mais quente, quanto maior a temperatura, maior é a degradação, maior é a velocidade da reação. Então, o gráfico tem que ser uma curva crescente, ok? Não pode ser um constante, porque com o passar do tempo a velocidade não muda. Fácil, quanto mais quente, maior a velocidade. Então, é um gráfico crescente. Aqui a gente tem uma curva decrescente e aqui também está decaindo. A velocidade está diminuindo conforme vai passando, aumentando a temperatura. Falso. Então, o único gráfico que representa uma curva crescente em todo momento é a letra A. Por que a B não é? Porque a B a gente está indo para uma curva crescente, mas chega um momento que ela cai. E isso não acontece. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Então, apenas a letra A. 24. Então, a gente tem duas curvas, uma com e outra sem catalisador, quantidade de produto no eixo Y e tempo no eixo X. Ó, tempo e quantidade de produto. Notem que no final a quantidade de produto é a mesma, só que a curva com catalisador levou menos tempo para chegar à mesma quantidade. Ó, a verdinha que eu vou pintar aqui é com catalisador, ela é mais rápida. É a que tem a menor energia de ativação, lembraram disso, né? E a sem catalisador, que é a vermelha, é a que demorou mais para chegar lá. Demorou mais tempo. Então, vamos lá. Essas substâncias químicas têm larga aplicação na indústria petroquímica, nos conversores catalíticos de veículos automotivos e nas células de combustível. O desenvolvimento de catalisadores cada vez mais eficientes constitui um dos trabalhos de pesquisa mais importantes da atualidade. A partir dessas informações e da análise do gráfico, que representa o rendimento de uma reação química com e sem catalisador, é correto afirmar que os catalisadores, então vamos falar sobre os catalisadores, permitem obter os produtos de uma reação química mais rapidamente, em razão de diminuir a energia de ativação. É isso que é a função do catalisador. Aumentar a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Causa alterações na variação da entalpia, catalisador não muda ΔH. Agem nos processos reversíveis apenas em um dos sentidos. Falso, porque eles podem reagir nos dois sentidos, reagente formando produto e produto formando reagente. Aumentam a concentração da substância, catalisador não mexe em concentração. Alteram o rendimento, também é falso. Tá vendo que ambos chegaram na quantidade final, a mesma quantidade, ó, aqui e aqui, porém o que mudou apenas foi o tempo. Então, a única verdadeira na questão 24 é a letra A. Catalisador aumenta a velocidade da reação, pois diminui a energia de ativação. E vamos para a última do dia. Cansados aí de fazer exercícios? Então tá. Mas esse é menos, não tem tanto cálculo, né? É mais teórico. Questão 25. O desenvolvimento sustentável pode ser considerado como a busca por alternativas para melhorar as condições de vida sem que se degrade o meio ambiente. A química pode colaborar nesta busca, controlando as reações das substâncias lançadas no ambiente. Um exemplo típico dessa colaboração é o uso nos conversores catalíticos dos automóveis, de catalisadores cuja função, nessa situação, é aumentar a velocidade da reação de poluentes produzidos pela combustão, transformando-o em substâncias menos poluentes, uma vez que, vamos às afirmativas, a energia de ativação no complexo ativado, na etapa lenta do mecanismo da reação diminui. E aí? O que o catalisador faz? B. A energia de ativação do complexo ativado na etapa da reação lenta aumenta. Diminui ou aumenta. O que o catalisador faz? Diminui a energia de ativação. Resposta certa, letra
Vamos ver por que a C e a D não estão corretas, né? A frequência dos choques entre as partículas aumenta. Catalisador muda a energia de ativação, sem que a energia de ativação varie. Falso. Catalisador muda a energia de ativação. E na D, a frequência do choque entre as partículas diminui, sem que a energia de ativação varie. Também está errado. Catalisador muda a energia de ativação? Sim. Ok? Por hoje é só. Terminamos todos os exercícios sobre fatores que alteram a velocidade de uma reação. Beijos. Até segunda-feira. Bye!